Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991, dispõe sobre a política agrícola. O Presidente da República não me importa. Capítulo 1 dos princípios fundamentais. Essa lei fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola, relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento da atividade pesqueira e florestal. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, entende-se por atividade agrícola a produção, o processamento e a comercialização dos produtos, subprodutos e derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais. Artigo 2. A política fundamenta-se nos seguintes pressupostos. A atividade agrícola compreende-se processo físico, químico e biológico onde os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados, subordinando-se às normas e princípios de interesse público, de forma que seja cumprida a função social e econômica da propriedade. Inciso 2. O setor agrícola é constituído por segmentos, como produção, insumos, agroindústria, comércio, abastecimento e afins, os quais respondem diferenciadamente às políticas públicas e às forças de mercado. Inciso 3. Como atividade econômica, a agricultura deve proporcionar aos que ela se dedique rentabilidade compatível com a dos outros setores de economia. Inciso 5. A produção agrícola ocorre em estabelecimentos rurais heterogêneos, quanto à estrutura fundiária, condições edafoclimáticas, disponibilidade da infraestrutura, capacidade empresarial, níveis tecnológicos e condições sociais, econômicas e culturais. Inciso 6. O processo de desenvolvimento agrícola deve proporcionar ao homem do campo acesso aos serviços essenciais: saúde, educação, segurança pública, transporte, eletrificação, comunicação, habitação, saneamento, lazer e outros benefícios sociais. Artigo 3. São o objetivo da política agrícola. Na forma como dispõe o artigo 174 da Constituição, o Estado exercerá a função de planejamento, que será determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, destinado a promover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar atividades e suprir necessidades, visando assegurar o incremento da produção e da produtividade agrícolas, além de a regularidade do abastecimento interno, especialmente alimentar, e a redução das disparidades regionais. Inciso 2. Os objetivos. Sistematizar a atuação do Estado para que os diversos segmentos intervenientes da agricultura possam planejar suas ações e investimentos em uma perspectiva de médio a longo prazo, reduzindo as incertezas do setor. Inciso 3. Os objetivos. Eliminar as distorções que afetam o desempenho das funções econômica e social da agricultura. Inciso 4. Os objetivos. Proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional e estimular a recuperação dos recursos naturais. Inciso 6, final dos objetivos. Finais não, tem mais ainda. Inciso 6. Promover a descentralização da execução dos serviços públicos do apoio ao setor rural, visando a complementariedade das ações com o Estado, Distrito Federal, territórios e municípios, cabendo a estes assumir suas responsabilidades na execução da política agrícola, adequando os diversos instrumentos às suas necessidades e realidades. Compatibilizar as ações da política agrícola com as de reforma agrária, assegurando aos beneficiários o apoio à sua integração ao sistema produtivo. Promover, esse foi o inciso 7, agora o inciso 8, promover e estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologia agrícola, pública e privada, em especial aquelas voltadas para a utilização dos fatores de produção internos. Inciso 9. Possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos atuantes no setor rural, na definição dos rumos da agricultura brasileira. Inciso 10 dos objetivos. Prestar apoio institucional ao produtor rural, com prioridade de atendimento ao pequeno produtor e sua família. Inciso 11 dos objetivos. Estimular o processo de agroindustrialização junto às respectivas áreas de produção. Inciso 12 foi vedado. Inciso 13 é promover a saúde animal e a sanidade vegetal, que foram inclusos pela Lei 10.298 de 2001. Inciso 14. Promover a idoneidade dos insumos e serviços empregados na agricultura, também incluído pela mesma lei. Inciso 15. Assegurar a qualidade dos produtos de origem agropecuária, seus derivados e resíduos de valor econômico. Inciso 16. Promover a concorrência leal entre os agentes que atuam nos setores e a proteção destes em relação às práticas desleais e a riscos de doenças e pragas exóticas no país. Também inserido pelo Decreto 10.298. Inciso 17.
Melhorar a renda e a qualidade da vida no meio rural, também incluso pelo mesmo decreto, pela mesma lei, né? Artigo 4, terminou os objetivos, então. Né? Artigo 4. As ações e instrumentos de política agrícola referem-se a... As ações e instrumentos de política agrícola referem-se a planejamento agrícola, pesquisa agrícola tecnológica, assistência técnica e extensão rural, proteção do meio ambiente, conservação e recuperação dos recursos naturais, defesa da agropecuária, informação agrícola, produção, comercialização, abastecimento e armazenagem, associativismo e cooperativismo, formação profissional e educação rural, investimentos públicos e privados, crédito rural, garantia da atividade agropecuária, seguro agrícola, tributação e incentivos fiscais, irrigação e drenagem, habitação rural, eletrificação rural, mecanização agrícola, crédito fundiário. Parágrafo único. Os instrumentos de política agrícola deverão orientar-se pelos planos plurianuais. Capítulo 2. Da Organização Institucional. Artigo 5º. Fica instituído o Conselho Nacional de Política Agrícola, CNPA, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com as seguintes atribuições. Inciso 1 e 2 foram vedados. O 3 é orientar a elaboração do plano de safra. Inciso 4. Propor ajustamento ou alterações na política agrícola. Inciso 5º foi vedado. Inciso 6. Manter sistemas de análise e informação sobre a conjuntura econômica e social da atividade agrícola. Parágrafo 1. O Conselho Nacional de Política Agrícola será constituído pelos seguintes membros: 1 do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, 1 do Banco do Brasil, 2 da Confederação Nacional de Agricultura, 2 representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, 2 da Organização das Cooperativas Brasileiras ligadas ao setor agropecuário, 1 do Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, 1 da Secretaria do Meio Ambiente, 1 da Secretaria do Desenvolvimento Regional, 3 do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, 1 do Ministério da Infraestrutura, 2 representantes de setores econômicos privados abrangidos pela Lei Agrícola, de livre nomeação do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Parágrafo 3. O Conselho Nacional de Política Agrícola contará com uma secretaria executiva e sua estrutura funcional será integrada por câmaras setoriais, especializadas em produtos, insumos, comercialização, armazenamento, transporte, crédito, seguro e demais componentes da atividade rural. Parágrafo 4. As câmaras setoriais serão instaladas por ato e a critério do Ministério do Estado e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Parágrafo 5º. O regimento interno do Conselho Nacional de Política Agrícola será elaborado pelo MAPA e submetido à aprovação do plenário do Conselho. Parágrafo 6º. O Conselho Nacional de Política Agrícola coordenará a organização de conselhos estaduais e municipais de política agrícola, com as mesmas finalidades no âmbito de suas competências. Parágrafo 9º. Os atos de instalação das câmaras setoriais do CNPA, do Conselho Nacional de Política Agrícola, que se refere ao parágrafo 4 desse artigo, estabelecerão o número de seus membros e suas atribuições. Artigo 6º. A ação governamental para o setor agrícola é organizada pela União, Estados, Distrito Federal, territórios e municípios, cabendo ao Governo Federal a orientação normativa, as diretrizes nacionais e a execução das atividades estabelecidas. Inciso 3. As entidades da administração direta e indireta dos Estados, Distrito Federal e dos territórios, o planejamento, a execução, acompanhamento, o controle e a avaliação das atividades específicas. Artigo 7º. A ação governamental para o setor agrícola desenvolvido pela União, pelos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios, respeitada a autonomia constitucional, é exercida em sintonia, evitando-se superposições e paralelismos, conforme expuser a lei complementar prevista no parágrafo único do artigo 23 da Constituição. Capítulo 3. O Planejamento Agrícola. O planejamento agrícola será feito em consonância com o que dispõe o artigo 174 da Constituição, de forma democrática e participativa, através de planos nacionais de desenvolvimento agrícola plurianuais, planos de safras e planos operativos anuais, observadas as definições constantes dessa lei. Parágrafo 3º. Os planos de safra e os planos plurianuais, elaborados de acordo com os instrumentos gerais de planejamento, considerarão o tipo de produto, os fatores e ecossistemas homogêneos, o planejamento das ações dos órgãos e entidades da administração federal direta e indireta, as especificidades regionais e estaduais de acordo com a vocação agrícola e as necessidades diferenciadas de abastecimento, formação de estoque e exportação. Os planos deverão
prever a integração das atividades de produção e de transformação do setor agrícola e destes com os demais setores da economia. Artigo 9º. O MAPA, o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, que agora é MAPA, né? Antes era MARA, coordenará a nível nacional as atividades de planejamento agrícola, em articulação com os estados, Distrito Federal, territórios e municípios. E o poder público deverá proporcionar a integração dos instrumentos de planejamento agrícola com os demais setores da economia, desenvolver e manter atualizada uma base de indicadores sobre o desempenho do setor agrícola, a eficácia da ação governamental e os efeitos e impactos dos programas dos planos plurianuais. Capítulo 4 da pesquisa agrícola. O artigo 11 foi vedado, mas seu parágrafo único não. Então, o MAPA é utilizado a instituir o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária sob a coordenação da empresa brasileira, sob a coordenação da Embrapa e em convênio com os estados, Distrito Federal, territórios, municípios, entidades públicas, privadas, universidades, cooperativas, sindicatos, fundações e associações. Artigo 12º. A pesquisa agrícola deverá estar integrada à assistência técnica e extensão rural aos produtores, comunidades e A pesquisa agrícola deverá estar integrada à assistência técnica e extensão rural aos produtores, à comunidade, tá, falta de concordância, né? As comunidades e agroindústrias, devendo ser gerado ou adaptado a partir do conhecimento biológico da integração dos diversos ecossistemas, observando as condições econômicas e culturais dos segmentos sociais do setor produtivo. Inciso 2. Dar prioridade ao melhoramento dos materiais genéticos produzidos pelo ambiente natural dos ecossistemas, objetivando o aumento de sua produtividade, preservando o máximo de heterogeneidade genética. Inciso 3. Dar prioridade à geração e adaptação das tecnologias agrícolas destinado ao desenvolvimento dos pequenos agricultores, enfatizando os alimentos básicos, equipamentos e implementos agrícolas voltados para esse público. Inciso 4. Observar as características regionais e gerar tecnologias voltadas para a sanidade animal e vegetal, respeitando a preservação da saúde e do meio ambiente. Artigo 13º. É autorizada a importação de material genético para a agricultura desde que não haja proibição legal. Artigo 14º. Os programas de desenvolvimento científico e tecnológico, tendo em vista a geração de tecnologia de ponta, merecerão um nível de prioridade que garanta a independência e os parâmetros de competitividade internacional à agricultura brasileira. Capítulo 5 da Assistência Técnica e Extensão Rural. O artigo 15º foi vedado. 16º trata que a assistência técnica e extensão rural buscarão viabilizar com o produtor rural, proprietário ou não, suas famílias e organizações soluções adequadas a seus problemas de produção, gerência, beneficiamento, armazenamento, comercialização, industrialização, eletrificação, consumo, bem-estar e preservação do meio ambiente. O poder público manterá serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, sem paralelismo na área governamental ou privada, de caráter educativo, garantindo atendimento gratuito aos pequenos produtores e suas formas associativas, visando. Então, o poder público manterá serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, sem paralelismo na área governamental ou privada, de caráter educativo, garantindo atendimento gratuito aos pequenos produtores e suas formas associativas, visando difundir tecnologias necessárias ao aprimoramento da economia agrícola, a conservação dos recursos naturais, a melhoria das condições de vida do meio rural. Inciso 2. Estimular e apoiar a participação e a organização da população rural, respeitando a organização da unidade familiar, bem como as entidades de representação dos produtores rurais. Inciso 3. Identificar tecnologias alternativas juntamente com instituições de pesquisa e produtores rurais. Inciso 4. Disseminar informações conjunturais nas áreas de produção agrícola, comercialização, abastecimento e agroindústria. Artigo 18. As ações de assistência técnica e extensão rural deverá estar integrada à pesquisa agrícola, aos produtores rurais e suas entidades representativas e às comunidades rurais. Capítulo 4. Da proteção ao meio ambiente e da conservação dos recursos naturais. O poder público deverá integrar, a nível de governo federal, os estados e o Distrito Federal, os territórios, os municípios e as comunidades na preservação do meio ambiente e conservação dos recursos naturais. Disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da água, da fauna e da flora. Realizar
realizar zoneamentos agroecológicos que permitam estabelecer critérios para o disciplinamento e o ordenamento da ocupação espacial pelas diversas atividades produtivas, bem como para a instalação de novas hidrelétricas. Inciso 4. Promover e ou estimular a recuperação das áreas em processo de desertificação. Inciso 5. Desenvolver programas de educação ambiental a nível formal e informal dirigidos à população. Inciso 6. Fomentar a produção de sementes e mudas de essências nativas. Inciso 7. Coordenar os programas de estímulo e incentivo à preservação das nascentes dos cursos da água e do meio ambiente, bem como aproveitamento de dejetos animais para conversão em fertilizantes. Parágrafo único. A fiscalização e o uso racional dos recursos naturais do meio ambiente é também de responsabilidade dos proprietários de direito, dos beneficiários de reforma agrária e dos ocupantes temporários dos imóveis rurais. Artigo 20. As bacias hidrográficas constituem-se em unidades básicas de planejamento do uso, da conservação e da recuperação dos recursos naturais. Artigo 21º-A. O poder público procederá à identificação em todo o território nacional das áreas desertificadas, as quais somente poderão ser exploradas mediante a adoção de adequado plano de manejo com emprego de tecnologias capazes de interromper o processo de desertificação e de promover a recuperação dessas áreas. O poder público estabelecerá cadastros das áreas sujeitas a processo de desertificação em âmbito estadual ou municipal. Parágrafo 2. O poder público, por intermédio dos órgãos competentes, promoverá a pesquisa, a geração e a difusão das tecnologias capazes de suprir as condições expressas nesse artigo. Artigo 22. A prestação de serviços e aplicações de recursos pelo poder público em atividades agrícolas devem ter por premissa básica o uso tecnicamente indicado, o manejo racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Artigo 23. As empresas que exploram economicamente as águas represadas e as concessionárias de energia elétrica serão responsáveis pelas alterações ambientais por ela provocadas e obrigadas à recuperação do meio ambiente na área de abrangência de suas respectivas bacias hidrográficas. Artigo 25. O poder público implementará programas de estímulo às atividades de interesse econômico apícolas e criatórias de peixes e outros produtos de vida fluvial, lacustre e marinha, visando ao incremento da oferta de alimentos, a preservação das espécies animais e vegetais. A proteção do meio ambiente e dos recursos naturais terá programas plurianuais e planos operativos anuais, elaborados pelos órgãos competentes, mantidos ou não pelo poder público, sob a coordenação da União e das unidades de federação. Vou parar aqui porque esse outro artigo aqui é muito grande, esse outro capítulo.